Manhã Boa Nova está de volta trazendo os agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Hoje o nosso carinho especial vai para Silviane Penha Carnevale e também para Maria Matosevicius Andrade. Elas são sócias desde 2002 e toda a equipe aqui da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, agradecem a participação desde aí do comecinho da nossa rede de amigos. E agradecemos também para vocês, Belmiro Dias Soares e Marlene Santos da Chagas, que são sócios desde este ano. Este ano 2018, tá acabando, mas ainda é 2018. Muito obrigada por vocês fazerem parte do clube. Se você ainda não faz parte, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. Lá tem todas as informações para você se tornar um sócio e contribuir aqui com a FEAL. Através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, nós levamos a mensagem do Cristo ao planeta inteirinho. Inclusive, as Sementes de Luz. André Luiz Ruiz tem a coluna toda segunda-feira aqui no Manhã Boa Nova. Então, acompanhe. Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, nosso último programa do ano. Desejando a você um novo ano, felicidade, de alegria. Este ano que parece essa luz que chega, enquanto o outro já está indo embora nesse céu que se escurece, deve representar para todos nós essa vontade de que o novo ano, que a nova vida, que os novos projetos, que a nova nação, que todas as forças do bem reúnam o melhor de cada filho para que 2019 represente uma nova etapa. Que possa ser 2019 novo, um novo mundo, um novo eu, uma nova construção material para a terra e moral para os espíritos que nela estão encarnados. Que nós não nos limitemos a ficar cantando aquela musiqueta que todo mundo canta, né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize, não que você realize tudo o que você sonha. Muito dinheiro no bolso, muitas vezes você já teve, jogou ele no lixo, queimou em bebida, em cigarro, em jogatina, em coisas inúteis. Você já teve no ano que acabou, ou que está acabando. Jogou fora. Saúde para dar e vender? Não, você muitas vezes estragou a saúde que tinha quando se entregou a esses vícios. Então, no ano novo, 2019, que você possa cultivar a saúde que ainda te resta, que possa abdicar daquilo que a prejudique, que possa multiplicar seus talentos, suas forças, suas energias, sendo útil e transformando-se cada dia mais na luz como esta, que vai chegando, ficando mais forte e ajudando a sua sociedade, a nossa nação a crescer como ela merece. Que este seja o último dia de uma nova jornada que vai deixando para trás um período tormentoso, dar lugar a um período luminoso. Essa nova jornada. Permitindo assim que nós sejamos coautores do progresso, da paz e da vida. Se você não elegeu, porque não votou, você tem a chance de ajudar a não afundar o barco onde você está. Se você votou e elegeu o novo governante, você tem o dever de ser honrado, de ser honesto e contribuir com a nação para que tudo funcione bem. Se você é um religioso, não importa em quem tenha votado, você deve lembrar-se que uma nova etapa começa para que a sua fé se materialize e melhore o mundo. Se você é um profissional que tem conhecimentos variados, não é apenas mais um ano para ganhar dinheiro apenas, é para você fazer a luz espalhar-se para mais e mais pessoas. Em qualquer dos âmbitos em que você esteja vivendo, a sua família pode ser mais generosa e mais luminosa por sua causa. E o mundo à nossa volta vai ser o reflexo do que nós somos. Para que isto seja luz,
você precisa ser também. E só se ilumina quem faz o bem. Esses são os votos do nosso Semente de Luz para você. Para o novo ano, você possa ter semente do bem também. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado a todos da Manhã Boa Nova, a essa emissora generosa, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, que fazem isto há décadas, espalhando luz por onde anda. Feliz 2019. Muito obrigado e muita paz. Muita paz, feliz 2019 para o André Luiz Ruiz, que está de volta na próxima semana aqui no Manhã Boa Nova. E em janeiro de 1858, era lançado o primeiro número da coleção Revista Espírita, editada e produzida pelas mãos do próprio Allan Kardec. Foi o primeiro veículo de comunicação espírita e é uma das maiores fontes de ensinamentos doutrinários, comparável apenas às demais obras kardecianas. A publicação teve início com o intuito de tornar mais fácil ao codificador a tarefa de dividir suas descobertas com os demais adeptos do espiritismo, bem como criar um espaço para publicar assuntos relevantes que outros grupos espíritas enviavam ao professor, normalmente através de cartas. Devemos nos lembrar que na época não havia eletricidade, telefone, internet. A comunicação era muito mais difícil e lenta, e, portanto, uma revista mensal era um dos recursos mais interessantes para a divulgação e comunicação espírita. Lançada com recursos do próprio codificador e sua esposa Amélie Boudet, o periódico continha uma pauta bem variada. Campanhas em prol de necessitados eram realizadas em suas páginas, bem como a prestação de contas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a informação das correspondências recebidas. Mas a sua função mais importante sempre foi mesmo de lançar informações sobre a doutrina espírita, dando espaço para que os leitores conhecessem as pesquisas que estavam em andamento e, mais importante, enviassem os seus comentários a respeito. Dessa forma, é correto dizer que a Revista Espírita era uma tribuna de discussão de temas espíritas. Parte do conteúdo das obras lançadas após o Livro dos Espíritos, 1857, foi publicado primeiro na Revista Espírita. E isso sem contar que existem assuntos só enfocados nessa publicação, caso dos agêneres, espécie de materialização de espíritos, porém mais sofisticada. Não menos importante é o fato de que a revista registra também fatos históricos relacionados ao nascimento do espiritismo. A soma de todos esses fatores faz da Revista Espírita, juntamente com todas as obras de Kardec, uma das obras mais importantes e essenciais para quem deseja conhecer a doutrina. A coleção foi elaborada por Allan Kardec entre janeiro de 1858 e abril de 1869. Qual que é a importância da Revista Espírita, Amorim? Bom, eu creio que o ponto mais importante desse texto que você leu é quando diz que a revista era uma tribuna de debate. Ela seria equivalente hoje a um blog em que as pessoas trocam informações com uma certa rapidez. Considerando as condições tecnológicas da época, a revista era realmente o mais avançado possível. A eletricidade estava no seu início, os primeiros telégrafos tinham sido instalados em 1844 na América, então era algo ainda, não era para todo mundo, né? E de qualquer forma, quem conhece telégrafo sabe que é um processo complicado para se transmitir grandes textos. Então a revista realmente era o veículo ideal para a comunicação. Na abertura da primeira revista, em janeiro de 1858, Kardec comenta que havia 17 publicações periódicas na América do Norte, falando sobre espiritualismo e espiritismo, e havia na Europa uma publicação apenas, que era de Genebra, na Bélgica. E que nos Estados Unidos havia uma publicação em francês, entre as 17, uma delas era em francês. E na França, que havia se tornado o centro dessa discussão, onde se realmente fazia pesquisa a respeito, porque no resto dos países havia ainda a fase da curiosidade. Então as pessoas falavam muito sobre os fenômenos, mas não afundavam
né? Não penetravam nas questões essenciais. Só era mesmo falado, mas não se aprofundavam no tema. Usavam-se inclusive como distração. Ah, né? sim. As mesas girantes, até Kardec começar a tratar desse assunto, as mesas girantes eram uma brincadeira de salão. Como hoje as pessoas se reúnem, por exemplo, para jogar cartas, jogar dados ou qualquer outra coisa assim, jogar videogame. As pessoas se reuniam para fazer a sessão das mesas girantes, porque era a diversão da época. Era um negócio novo que apareceu. Ah, vamos fazer, junta aqui todo mundo, vamos pôr a mão e a mesa começa a mexer. Era uma brincadeira. E as mesas respondiam de acordo com as perguntas que eram feitas. Eu cheguei de carruagem ou de cavalo? Eu tenho moedas no bolso? Quantas moedas eu tenho? Que valor? Não se levava nesse a sério. nível, nesse nível. Então, quando Kardec começou a tratar desse assunto, ele começou a levar perguntas interessantes a essas reuniões. Interessante. Quando Kardec começou a tratar desses assuntos, ele não foi o primeiro. Aqueles amigos dele, Fortier, Cartier, Carlotti, todos eles já vinham se preocupando em extrair informações. E eles juntaram dezenas de cadernos cheios de perguntas e respostas. A grande diferença é que eles não tinham a capacidade de coordenar todo esse material. Então, quando Kardec foi assistir, depois de muita insistência, a primeira reunião, e viu que existia alguma coisa importante por trás disso, ele recebeu esses cadernos, ele começou a realizar essa organização. E disso ele lançou o Livro dos Espíritos. Então, em 1858, quando ele lançou a Revista Espírita, as cartas que ele vinha recebendo e tinha que responder individualmente, certamente dava um trabalho imenso. Certeza. Ele passou a responder através da revista. Então ele recebia comunicações das pessoas que viviam nos outros países, pelo mundo inteiro, e que tinham tido conhecimento do interesse dele em estudar esse assunto, e que relatavam para ele certos fenômenos. Então ele colocava essas cartas na Revista Espírita, fazia uma primeira análise, e tendo publicado a carta com a análise, divulgava isso, e outras pessoas passavam a reagir, como hoje acontece quando a gente coloca numa rede social alguma observação sobre qualquer coisa, qualquer assunto. A gente coloca lá a observação, alguém responde, outro responde em cima, e as pessoas vão criando uma série de comentários. E se você não for uma pessoa radical, você consegue, daquele conjunto, aprender alguma coisa. Era o que acontecia com a revista. Então ele publicava, às vezes as pessoas mandavam, por exemplo, um recorte de um jornal, que aconteceu um fenômeno que o jornal publicou num outro país. As pessoas mandavam aquele recorte para ele analisava aquilo, extraía aquela informação, publicava, citava a fonte, fazia comentários, e em cima disso as pessoas escreviam novas cartas para ele com outros comentários. Então, muita coisa do que está nos livros da codificação decorre dessa troca de informações. Daí a universalidade do ensino dos espíritos. Por quê? Muitas vezes ele recebia informações de médiuns que jamais tinham se visto, jamais se encontrariam, e que mandaram para ele cartas com conteúdo semelhante na mesma época. Então não é que ele mandou uma coisa e as pessoas responderam. Comunicações que chegavam espontaneamente. E isso está lá na revista. Então a Revista Espírita é o histórico do desenvolvimento da doutrina espírita. Por isso é tão importante a gente estudar a Revista Espírita, conhecer a Revista Espírita. No centro em que nós participamos, por exemplo, tem 3 coleções de várias épocas. Uma é encadernada, outra tem acabamento simples, não sei o quê. E as pessoas de vez em quando vão lá, pegam um livro, folheiam. Às vezes a gente perde alguma das brochuras, porque a pessoa leva e acha tão interessante e acaba ficando com ela. Mas é um bom motivo. Estudo, pesquisa, né? É pesquisa, Inclusive. é verdade. E O que você acha, Suzana? É interessante também, né, Amorim, que esses periódicos, essas revistas, elas ficavam todas soltas. E foi um determinado momento no movimento espírita, eu não sei se uns 30, 40 anos atrás, que aí o pessoal resolveu agrupá-los em revistas por ano, e nós temos agora todos os volumes da revista, mas antes não era. Não né? eram assim, não como era é hoje. organizado. Kardec não elaborou uma coleção, ele elaborou uma publicação, Importante que era falar mensal, e modernamente, podemos dizer, elas foram agrupadas de forma a formar livros com um ano inteiro de publicações. É até mais fácil para o estudo, né, Hildo? Acho que tem
a inteligência da espiritualidade superior, a gente não pode esquecer do detalhe da formação de Kardec, né? Kardec é, por excelência, um educador, um pedagogo. Então, lidar com informações era, por excelência, o ofício dele. E quando ele chega pela primeira vez nessas reuniões, como bem disse o Amorim, o que ele observa? Que não havia possibilidade de haver um efeito inteligente sem uma causa inteligente. É isso que chama a atenção dele como diferencial de todas as outras pessoas que se distraíam com aquilo. E ficavam perguntando futilidades do dia a dia, ou seja... E a primeira impressão que ele tem, o primeiro dado que ele levanta é esse. Se há um efeito inteligente, precisa necessariamente haver uma causa inteligente, que é exatamente onde ele foi trabalhar, que é a espiritualidade superior. Então, à medida que ele foi sofisticando esse mecanismo de pesquisa, de investigação, ele nunca foi frustrado, porque eles respondiam à altura, né? E com profundidade, sendo colocado à prova pelas ciências da época e pelas ciências de hoje. Esse é o fascínio que mobilizou Kardec a se dedicar tanto à causa. É um estudioso. E por ser um pedagogo, ele usava toda uma didática. A maêutica, né? Porque ele tinha toda a didática, pegou todo aquele material que estava todo misturado, organizou, não é? E com a revista também. Eu gosto muito de ler a Revista Espírita, né? A gente encontra ali vários fatos interessantes. Aí as pessoas falam assim, eu gosto de romance. Pega a Revista Espírita, ela é uma delícia, são vários romances, várias histórias. Eu recomendo muito, quem não conhece, ler a revista. E por que muitas casas espíritas não têm essa preocupação de estudar? Por que não se fala muito de revista espírita? Eu acho que depende de cada casa. A nossa, como nós dissemos, nós temos 3 coleções, estamos sempre indicando. Quando nós estamos no meio de um estudo, a gente vai junto com a revista, pesquisa a revista, né? Tem todo... Inclusive, o pessoal se preocupou em fazer um manualzinho com índices, quando você encontra tudo detalhado, né, dos assuntos. E mesmo no programa O Momento Espírita, a gente se utiliza muito como referência de vários casos da revista. Na codificação, várias vezes, Kardec chama temas da revista, né? Ele dá a fonte, né? O mês em que foi publicado aquele assunto para as pessoas irem pesquisar, para ele não estender muito. É interessante que no livro dos Espíritos, a gente vê que muitas vezes as perguntas têm subquestões, né? E a gente percebe que Kardec questiona os espíritos, ele não se satisfaz com a resposta, ele questiona de novo. Parece que ele está querendo testar para ver se os espíritos não vão dizer alguma coisa diferente. Cair em contradição. Na verdade, mas se nós prestarmos atenção, o que ele está aumentando a profundidade daquele assunto. Ele não se satisfaz com uma resposta superficial, ele quer chegar ao âmago da questão, dentro das condições possíveis para o nosso entendimento, é claro. E não muito raro, qual é a resposta? Não há vocabulário para que vocês entendam isso neste momento. Nós sabemos que você está perguntando, mas não há como responder o que você está perguntando. Por enquanto, basta. Basta. Vocês não entendem, vocês não têm nível ainda para entender. Mas só respondendo a pergunta da Vanessa, acho que assim, as casas espíritas deveriam se preocupar mais na divulgação da revista também, em conjunto com as outras obras de Kardec, ou associá-las no seu estudo. Eu conheço muitas casas que fazem isso, que estudam. Isso depende dos cursos da casa, da organização de cada casa, né? Mas fica aqui a nossa sugestão para que todos... Não precisa pegar a revista e estudar a revista. No programa Momento Espírita, nós estamos sempre estudando uma obra espírita. E não dá para nós pegamos um ano assim, trabalhando com a revista, lendo alguns tópicos da revista, comentando nos programas. Não dá para você fazer um estudo como você faz, por exemplo, com o Livro dos Espíritos. Mas dá para você associar, complementar, e isso é muito importante. Então, a casa que não tem revista espírita, adquira, né? Divulgue e deixa lá também para o pessoal ler e acompanhar tudo. É isso, né, Amorim? E um detalhe, hoje nós não precisamos nem comprar a revista, porque a FEB ela disponibiliza
gratuitamente PDF, né? em PDF, toda a coleção. Legal, bom. Então, Bem lembrado. se a casa não tem recurso para comprar uma coleção, que evidentemente não é barato, Tem são investimento, 12 né? volumes, custa caro. Então, pelo menos alguém do centro baixe a revista Espírita em PDF e coloque à disposição das pessoas. Computador hoje em dia é uma coisa barata. No nosso centro, nós compramos um computador usado, pagamos R$400, um notebook. R$400. É mais barato do que um livro. Sim. E naquele computador, a gente faz todos os nossos Pesquisa. estudos. Nós temos lá a revista Espírita, tem todas as obras da codificação, tem tudo ali. Então, é muito simples e muito barato para quem quiser realmente assumir esse encargo de estudar e difundir a revista Espírita, como todos os demais trabalhos de Kardec. Você sabe que, só um item histórico, há algum tempo atrás era caro a revista Espírita, então o pessoal fazia consórcio. Sim, tinha o consórcio no meio espírita da revista Espírita. Então as pessoas iam pagando um pouco por mês e iam, né, Contemplados. Então a revista, ela sempre foi divulgada, mas por ser caro e tudo mais. Agora não, é tão fácil, né? É tão fácil que você chega lá na pesquisa, no computador. Já tá na mão. Estou estudando tal assunto. O que a revista me traz sobre esse Diz. assunto? Tá ali, tua palestra tá pronta. Fica a nossa sugestão para as casas espíritas abordarem mais, né, Hildo? Não só a revista Espírita, as obras de Kardec e a doutrina espírita de uma maneira geral, né? Também nada contra os romances, que todas as leituras, as contribuições somam, mas se nós nos entendemos espíritas, precisamos estudar doutrina espírita. É verdade. Esse é o desafio. Temos alguns minutinhos antes do intervalo. Tem alguma história, algum conto, algo que você pode trazer para nós, para a gente trazer, que está lá na revista Espírita, Moni? Tem muitos casos. Seria difícil a gente resumir. Antes, deixa eu falar que existe um endereço na internet chamado IPEAC. IPEAC. I-P-E-A-K. IPEAC. IPEAC. É IPEAC.net. Que você, abrindo esse endereço, você coloca um tema e ele pesquisa em todas as obras de Kardec, inclusive a Revista Espírita, onde aparece aquilo que você escreveu. Então, se você escrever, por exemplo, Reencarnação, vai aparecer Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, assim por diante. Sim. E ali você clica no item que foi listado e ele te mostra o texto que está referenciado. Então, com esse IPEAC.net, você pode fazer um estudo Completo. bastante abrangente, sem precisar quase nenhum esforço. É mesmo. Porque antes, quando a gente queria saber, por exemplo, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, onde será que esse tema aqui aparece mais nas obras de Kardec? Aí ia ter que ler todos os índices. Demora. Alguém já fez isso e está dando de bandeja para nós. Não tem por que não estudar. É um As trabalho. palestras facilita muito nas palestras. É verdade. Né? Quando você vai estudar, vai preparar uma palestra para fazer, nossa, vem tudo prontinho para você. Ai, que bacana, Esse é um gente. trabalho do Cosme Massi. A gente precisa reconhecer o esforço das pessoas. Tá? Bacana. Falando em histórias, no Tem livro várias dos médiuns... e são uma delícia você rever essas eu vou histórias. tentar Gostoso, né? resumir uma aqui. No livro dos médiuns, quando a gente estuda sobre as variações da mediunidade, aparece um texto lá que fala sobre as manifestações mediúnicas espontâneas. E agora eu esqueci o nome do termo, em que ele manda a gente pesquisar lá na Revista Espírita. E lá na Revista Espírita você vai ler e aparece um texto sobre um acontecimento numa cidade, que de repente todo mundo começou a sofrer algum tipo de fenômeno espiritual. Virou meio uma bagunça a cidade. E Kardec comenta isso, e ele fala a respeito dessa influência espiritual em um grupo grande, né? E como ele compreende esse processo, que os jornais da época colocaram apenas como um fenômeno engraçado que aconteceu, né? Uma coisa que apenas digna de nota, e passou por isso, ficou na superficialidade. E Kardec estuda esse assunto na Revista Espírita.
Que legal! Legal, né, Hildo? Muito bom. É só a gente Muito ler a bom. revista espírita que casos como esses acontecem aos montes. Combustão instantânea, né? Instantânea não, espontânea, né? É muito interessante, é muito interessante. Até uma pessoa falou assim para mim, nossa, a revista espírita é uma verdadeira fofoqueira, contava tudo o que acontecia na época e como resolvia aquilo, né? Eu falei assim, é uma brincadeira que a pessoa fez. Mas era o que Kardec fazia, né? Ele colocava tudo que ele recebia ali e estudava. Então, vamos sempre deixar aí como sugestão o site, novamente. ipeac.net. I-P-E-A-K. É Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec.net. .net. Aí a gente coloca o tema e já vem todas as obras para estudarmos mais, todas as obras básicas que a revista consultarmos. Tem algumas pessoas que descobrem endereços como esse e escondem. Porque isso aqui eu vou aproveitar para fazer minhas palestras. Isso aqui é para ser divulgado para todo mundo. Todos têm que ter conhecimento. Tudo é para ser divulgado. Nós não devemos esconder nada de ninguém. É importante que as pessoas tenham acesso, porque tendo acesso, elas terão mais conhecimento. Tendo mais conhecimento, elas serão pessoas melhores. E se as pessoas forem melhores, a nossa sociedade será melhor. Para nós, será bom. Para que guardar, né, Hildo? Bom, vamos divulgar. É porque nasceu, né? Exatamente. Dai de graça que de graça recebeste. Isso mesmo. Fica a nossa sugestão aqui, a nossa dica para você também. Tem outros assuntos após o intervalo, né? Amanhã Boa Nova vai continuar aqui trazendo muita notícia e muita informação com espiritualidade. É claro. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.